O Santos perdeu por 2-1 para o Atlético Paranaense e a gente poderia estar aqui novamente falando da má formação de elenco do presidente Marcelo Teixeira, do diretor Alexandre Matos, culpando o Zé Ivaldo. A gente poderia também estar falando de uma vitória de virada pelas chances que a gente criou. Mas a gente vai falar de 3 pontos perdidos, de mais uma derrota que inclui Juan Pablo Vojvoda como culpado. O Vojvoda, como eu tenho dito aqui em todas as participações que eu faço, ele pede para ser criticado, ele implora para receber críticas. Hoje era um jogo para a gente falar da boa organização do Santos com a trinca no meio-campo, de como o Santos correspondeu depois de levar um gol cedo num erro idiota, imbecil, infantil do Zé Ivaldo. Mas a gente vai falar de como o Vojvoda colocou o João Basso como um terceiro zagueiro faltando 5 minutos para garantir o empate e desmontou a defesa do Santos, fazendo com que o Furacão desempatasse no final. O Vojvoda é um bom técnico. O Vojvoda não tem que sair. Mas o Vojvoda precisa parar de dar tiro no próprio pé. De novo, para que não me critiquem aqui, o presidente Marcelo Teixeira faz uma gestão horrível e é o maior culpado. O diretor Alexandre Matos faz o trabalho ruim. Comprou Lautaro, comprou Zé Ivaldo, não acerta uma contratação. O Santos não consegue formar um elenco, tá fechando a janela de novo, tem transfer ban. Eles são os principais culpados. Mas o Vojvoda entra nesse balaio, por mais que tenha uma participação menor, porque ele pede, porque ele quer, porque ele não precisa fazer isso. O que ele fez hoje coloca ele na frente da bala, sendo que a gente deveria estar aqui elogiando o treinador do Santos. Eu tento passar pano, eu defendo, eu gosto, eu culpo quem tem que ser culpado, mas não dá. O que o Vojvoda fez hoje o torna responsável também por esse resultado. Vamos lá. O Santos toma um gol logo cedo, num pênalti idiota, imbecil, infantil, imaturo, horrível, horrendo, do Zé Ivaldo, que resolve puxar o Viveiros que deu muito trabalho para o Santos hoje. O Viveiros deu uma puxadinha na camisa do Zé Ivaldo, é o suficiente para a criança Zé Ivaldo, do sub-7, fazer um pênalti que tem do VAR. Puxa a camisa dele assintosamente. O Julimar converte o pênalti logo cedo e o Santos precisa reagir num cenário de pouca confiança, num gramado horrível, num society barato, num pasto, num capim. É inadmissível ter um campo desse na Série A. Os gramados artificiais, os sintéticos, eles existem porque teoricamente é difícil manter um gramado bom natural em algumas regiões do país. Existir esse campo, o meu society de terça é ruim, mas é essa merda igual. Só que a gente paga 1.600 por mês para alugar. Vergonhoso esse campo. Então o Santos teve que superar um campo de merda, um elenco que está sem confiança, um momento cheio de desfalques contra um time que veio embalado para conseguir o resultado. E o Santos consegue reagir. Acha um gol do Tassiano numa jogada linda do Miguelito. Tassiano de novo participando bem. Miguelito muito bem no primeiro tempo, junto com o Gabriel Bom Tempo, para mim, os destaques. E o Santos vai para o intervalo controlando o meio campo. Funciona jogar com Schmidt, Menino, Bom Tempo, Rony ajudando bastante na marcação. Eles tornam o time mais equilibrado. O Miguelito ajudou bastante, o Tassiano também recompõe, o Santos conseguiu competir. Só que voltou para o segundo tempo não muito bem. Primeiro tempo foi um jogo aberto, de muita transição. No segundo tempo, o Atlético começou a controlar, a empurrar o Santos para a defesa, né? E aí o Vojvoda faz substituições que a princípio me soam impopulares. Ele tira Bom Tempo e Miguelito, que eram os melhores do Santos tecnicamente, mas que tinham sentido um pouco o segundo tempo. Campo ruim, né? Mais um jogo dessa sequência. E ele consegue equilibrar o time com as entradas do Moisés e do Barreal. O Barreal entrou bem, o Moisés fez uma boa estreia e o Santos passa a criar chances. Não que eles não tenham criado, o Brazão fez 2, 3 boas defesas, mas o Santos também teve chances. 2 com o Moisés, uma que tiraram o Benavides na pequena área que era gol. 2 defesas do Santos, um no chute do Moisés e outro no Igor Vinícius. O Santos voltou a construir. 45 do segundo tempo, jogo aberto, aquela sensação de que o Santos pode ganhar. O que faz o Vojvoda? Coloca João Basso e Lautaro Dias. Colocar João Basso e Lautaro Dias é pedir pra dar merda, gente. Principalmente o João Basso. O João Basso entra contra o São Paulo, gol do Caleri. Entra hoje, é gol. Não dá. O que ele tá fazendo? Ele foi rebaixado com o Santos. O que ele faz ainda no Santos? Pelo amor de Deus. O Lautaro não teve culpa, mas assim,
Se existe energia, santo, Deus, não sei o que vocês acreditam, eu creio em Deus, mas se você querer energia, você sabe que você está atraindo energia positiva com alguns jogadores e negativa com outros. Colocar Lautaro Dias não anima em nada ninguém. Só que o Vojvoda, para garantir um ponto, ele coloca o João Basso, faz uma linha de 3 que não está treinada. E o gol sai num esquivel, o João Basso está mal posicionado, largou o Viveiros, o João Schmidt e o Zé Ivaldo ficaram se olhando, o Viveiros antecipou e deu um toquinho, matou o Brasão. Ele coloca um zagueiro para garantir o empate e joga 3 pontos fora, ou 1 ponto fora, justamente por fazer isso, por desmontar a defesa, por ser conservador de novo. Dava para no mínimo segurar esse empate hoje. Tinha chance ali no contra-ataque com o Moisés, tinha jogadores frescos, entrou o Barreal, ali o Santos podia achar o gol, o próprio Lautaro corre. Mas o Vojvoda trouxe a responsabilidade para si. Fez boas substituições inicialmente e depois substituições horríveis. Colocar o Basso foi uma decisão péssima. Péssima. O Santos não tem bons zagueiros? Concordo. Ter Zé Ivaldo e João Basso como opções em 26 é ridículo. Isso é culpa do Marcelo Teixeira. Luan Pérez fez um bom jogo hoje. Ok, mas se você sabe que tua opção é ruim e você não treinou isso, deixa quieto. Pensa um pouquinho. Se ele pensa 2 segundos e fala, caralho, se eu tomar o gol aqui, é uma coisa. Se eu tomar o gol com um terceiro zagueiro que eu nunca faço sendo cagão, eu vou tomar crítica. Então não faz, porra. Tá ligado? E é isso, o Santos perde, um jogo que não precisava perder, que era no mínimo para empatar, expondo o seu elenco. Zé Ivaldo que foi comprado, o João Basso não sei que porra que faz no elenco ainda. Esse é o Santos. Esse é o Santos. Quantas vezes a gente falou aqui que precisava de zagueiro? Hoje o João Schmidt jogou morto, morto. Único de linha que estava jogando todas, morto. E o Tomás Rincon, que é líder de torcida, não entra, não consegue aguentar 5 minutos no sintético. O Gustavinho tinha voltado de lesão. O João Schmidt terminou o jogo de língua de fora. Faltou cognitivo com o Zé Ivaldo para tirar o Viveiros. Esse é o elenco do Santos que é uma merda. E a culpa é do Marcelo Teixeira e do Alexandre Matos. A gente tá fudido no Brasileirão. Vai ser uma guerra contra o Velo Clube para tentar se classificar. Se a gente não se classificar, protesto, bomba, guerra de novo. Eu sei os principais culpados, mas o Vojvoda tá pedindo. E tudo que Marcelo Teixeira e Alexandre Matos querem é escudo. E o Vojvoda tá sendo escudo. O Brasão disse que se joga na frente da bala pelo Vojvoda. E o Vojvoda, inconscientemente, está se jogando na bala pelo Marcelo Teixeira quando ele comete erros assim, que ferem a identidade do Santos. Tudo que a gente mais odeia é perder pontos sendo cagão, sendo covarde, colocando um terceiro zagueiro. E foi o que o Vojvoda fez. Mesmo se tivesse perdido num lance final com o erro do João Schmidt e do Zé Ivaldo, a gente ia falar, porra, o Santos foi bem, o Vojvoda mexeu bem. Mas agora a gente vai ter que falar dele como culpado, porque fez umas substituições que não faz o menor sentido. Porque tá pressionado, porque não dão respaldo. E ele precisou garantir um ponto contra o time que acabou de subir da Série A. Esse é o Santos, um cenário de merda. Eu vou falar mais na live amanhã, por volta da hora do almoço. Eu devo conseguir fazer, eu tô com essa barra com meu avô. Essa sexta precisa ser um bom dia. Eu peço todas as energias de vocês, porque ele vai passar por um procedimento. Se eu estiver bem, cabeça boa, eu faço a live, senão eu deixo para outro momento. A gente fala mais sobre o jogo, coletiva do Vojvoda com estatísticas, eu um pouco mais calmo, mas esse foi o resumo que eu consegui fazer nesse momento de irritação. Que ódio. Por que sempre tem que ser assim? Por que a gente precisa perder a Chape desse jeito? Por que a gente precisa perder hoje desse jeito? Por que a gente precisa tomar gol do... Cara, que... Nossa, que raiva! Mas é isso. Obrigado a quem assistiu até o final. Se você quiser, nem que por pena, se inscreva e deixe seu like. Daqui a pouco eu volto. Valeu.